Você já percebeu que quase toda discussão política vira uma guerra entre pessoas comuns? Pobre contra rico, funcionário público contra o trabalhador privado, jovem contra aposentado, esquerda contra direita. Enquanto isso, quem realmente decide as regras do jogo quase nunca entra na briga. E se o sistema depender exatamente disso? De você estar ocupado demais brigando com seu vizinho para nunca olhar para cima. Nós crescemos acreditando que os grandes conflitos da sociedade são entre grupos de pessoas, que os problemas existem porque os ricos exploram os pobres vivem às custas dos ricos, empresários são vilões, servidores são privilegiados, jovens são irresponsáveis e idosos são improdutivos. E curiosamente, esse grupo muda de acordo com a narrativa que interessa ao Estado ou ao político em questão. Mas repare numa coisa importante: quase nunca o foco é o sistema que organiza esses conflitos. O foco são sempre pessoas contra pessoas. Antes da gente continuar aqui, eu vou pedir para você só deixar aquele likezão, se inscrever se ainda não for inscrito e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e ajudar aqui a eu continuar criando conteúdo pro canal, beleza? Bom, a ideia que inspirou esse vídeo aqui foi uma tese desconfortável que é a seguinte: o poder do Estado cresce quando a população está dividida. O famoso dividir para conquistar. Porque um governo não produz riqueza diretamente, ele distribui recursos que vêm da própria sociedade. E por que isso acontece tão facilmente nos dias de hoje? Bom, basicamente porque um governo ele não produz riqueza diretamente, são apenas parasitas. Então o único poder do governo é de redistribuir recursos que vêm da própria sociedade, ou tomar esses recursos, no caso roubar. E para fazer tudo isso, ele precisa de duas coisas: o monopólio da força, que ele já tem, e a segunda, também que é muito importante, o apoio popular. E como ele consegue esse apoio? Fazendo grupos acreditarem que precisam lutar uns contra os outros por uma fatia maior do bolo. Enquanto isso, quem corta o bolo, o Estado, continua sendo o mesmo. Imagine um sistema onde todo mundo paga impostos, o dinheiro é centralizado, depois é distribuído para diferentes grupos. Agora pense no incentivo criado. Cada grupo começa a pressionar por mais benefícios para si, mais subsídios, mais proteção, mais vantagens, mais isenções, mais programas. E, inevitavelmente, outros grupos passam a pagar essa conta. O resultado não é cooperação, é competição política permanente. Não para produzir mais riqueza, mas para decidir quem recebe mais dela. Isso gera uma espécie de ressentimento, porque ninguém gosta de sentir que está financiando a vida de outra pessoa, não é mesmo? Esse tipo de sistema cria um ciclo quase impossível de encerrar. Quanto mais recursos são distribuídos politicamente, mais grupos dependem dessas decisões, mais pressão existe para manter ou aumentar benefícios e mais conflito surge entre os interesses opostos. E então, a discussão deixa de ser sobre soluções reais, ela deixa de ser racional e passa a ser sobre quem é o vilão da vez, quem é o culpado: o rico, o pobre, o empresário, o servidor, o jovem, o idoso, o imigrante, o contribuinte, o petista, o bolsonarista, sempre alguém. E tudo isso pode ser potencializado em momentos de crise, como emergências de segurança, pandemias, colapsos econômicos e guerras, que é exatamente o que vivemos hoje. Nessas situações, as pessoas aceitam mais controle, mais impostos, menos liberdade e discussões mais centralizadas, porque insegurança e medo mudam completamente o cálculo dessa matemática. Medidas temporárias acabam virando permanentes, estruturas emergenciais viram o padrão, e tudo com o pretexto de lidar com a crise momentânea. Mas, mesmo que essa crise passe, o poder conquistado durante essas crises raramente volta ao nível anterior, Então, que tipo de solução a curto prazo você pode tomar em relação a isso? Bom, eu diria que você precisa nesse exato momento reduzir a sua dependência do sistema. O que isso significa? Significa que você precisa construir independência financeira, fortalecer redes locais de apoio, desenvolver habilidades úteis, ou de um modo geral para a sociedade, depender menos de estruturas centralizadas e cooperar diretamente com outras pessoas. Tudo isso para você não precisar esperar soluções vindas de cima, do Estado. Você não precisa simplesmente abandonar o convívio em sociedade. Você precisa recuperar a sua autonomia dentro da sociedade e, de preferência, interagindo o mínimo possível com o governo. Você precisa também parar de tentar ganhar no argumento com pessoas que parecem ser o seu inimigo. Porque mesmo que elas realmente sejam seu inimigo, isso não vai te levar a lugar nenhum. Pare de esperar pelo líder certo, pela política perfeita. Tome atitudes que ajudem a construir um mundo em que você queira viver. Essa talvez seja a única revolução, entre aspas, que vale a pena você investir. Porque é a única que realmente funciona e que não favorece o poder estatal. Talvez a questão não seja escolher qual grupo está certo. A questão é quem ganha quando esses grupos se odeiam. Porque enquanto pessoas comuns brigam entre si, pouca energia sobra para questionar quem define as regras. E sistemas de poder raramente enfraquecem sozinhos. Eles enfraquecem quando deixam de ser necessários. Então fica a pergunta: se todo mundo está lutando contra todo mundo, quem está realmente no controle do campo de batalha?